Portanto, todo Israel fique certo disso. A quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. For the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. And with many other words he testified and exhorted them, saying, Be saved from this perverse generation. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. E agora entra aqui um detalhe, And a now we go rotina deles. And Tá? now we go into a detail, their routine. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Todos os que criam, preste atenção, Pay attention. todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Now all who believed were together and had all things in common. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. And sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. So continuing daily with the court of the temple and breaking bread and the house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Praising God and having favor with all people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Aqui então nós estamos vendo o início da igreja, So here we can see the beginning of the church. porque o Senhor Jesus já havia subido aos céus. The Lord Jesus had already returned to heavens, E a partir dos apóstolos, and from the apostles, a igreja começou a se expandir. the church started to expand itself. E aí, aqui nós estamos vendo também que o Espírito Santo havia descido no dia de Pentecostes. And here we see that the Holy Spirit had come down on the day of the Pentecost. E aí, a partir desse momento, And then from that moment, esse Espírito Santo that Holy Spirit começou seu ministério started its ministry efetivamente, effectively, porque o Senhor Jesus havia subido aos because the céus. Lord Jesus had already gone E up. era promessa And that was the que o promise, Espírito Santo viria. that the Holy Spirit would Lá come. em João 14 a gente viu essa In promessa. John 14, we saw this promise. E aí, pergunto, So then I ask yourself, a ação do Espírito Santo está sendo refletida em nós como igreja hoje? is the action of the Holy Spirit being reflected in us as a church today? Vamos refletir sobre isso nessa manhã. Let's think about this right now. Então, o Espírito Santo exercendo o seu ministério, por quê? So the Holy Spirit exercising his ministry, why? Deus criou o homem, God created man a sua imagem e semelhança moral, to its image and likeness. e depois disso, And after this,
O propósito do homem The purpose of men é ser bênção de Deus na terra is to be a blessing of God on e adorar earth a Deus and to worship e God. ser a glória de Deus And aqui to be na the terra. glory of God here on earth. Mas veio o pecado, But sin came que desviou and divided do propósito de Deus para o from the homem. purpose of God to men. Então, Deus precisou So God needed elaborar to elaborate um projeto de a salvação, project of salvation onde where Deus Pai God the Father elaborou o projeto, elaborated this project, Deus Filho God the Son executou o projeto executed the project, e Deus Espírito and God Santo Holy Spirit ativa isso em nosso coração para crer nesse projeto. activates it in our hearts so that we can believe in this project. E é isso que o Espírito Santo começou a fazer a partir desse dia. And Então. this is what the Holy Spirit started to do from that day on. Mas eu preciso colocar você But I will need to place you no contexto daquele in momento. the context of that moment. Nós precisamos nos mergulhar We need to dive deep no que acontecia na sociedade naquela época, in what happened in society at that time para você entender melhor so you can understand a little better. e conseguir entender o que se passou nesse momento. And you can get to understand what happened in that moment. A igreja tinha um propósito, The mas church had a purpose, olha só o contexto em que ela estava inserida. but notice the context where it was. Numa sociedade que havia sincretismo religioso. In a society that was extremely religious. Uma mistura de diferentes doutrinas A mixture of different doctrines com caráter filosófico, with a philosophic character, cultural, a cultural character, onde se misturava where it mixed up muitos rituais, a lot of rituals, superstições, superstitions, ideologias, and ideologies, entre outras and coisas. amongst other things. Por quê? Why? Porque havia Because there was uma influência greco-romana naquela época. a Greek-Roman influence at that time. Centenas de deuses, And hundreds of gods estátuas and statues espalhadas em outras cidades, were placed in other cities. filosofia grega, Greek philosophy, racionalismo, rationalism, rituais, rituals, superstições superstitions, e culto ao imperador, imagine você. and worship to the emperor. Aí nós vamos entender por que que Pedro disse, And then we'll understand why Peter já said, logo no início, at the very beginning, no versículo 36, nós já vamos entrar on nele. verse 36, and we'll go in a little Qual after. era o desafio da igreja? What was the challenge of the church? Proclamar as boas novas do To reino, proclaim the good news of the kingdom, ensinar to teach o que aprenderam com o Senhor Jesus, what they learned with the Lord Jesus, sem ter nenhuma linha without having a line, do Novo Testamento escrito one ainda. line written from the New Testament Olha o written already. desafio. Look at the challenge. Hoje nós temos Today we have o it, Novo Testamento the New Testament, em várias in traduções, many translations. em várias. Se você quer uma versão, If you want a a nova version, versão internacional, an você tem international acesso. version, you have A do access. King James, King você tem James, acesso. you have access. Você tem muitas You outras. have many others. E naquela época não existia uma linha And at that escrita time there wasn't not even do one Novo Testamento ainda. of the New Testament. Olha o desafio Look at that challenge de ensinar of teaching o que ouviram what they heard do Senhor Jesus from the Lord Jesus. somente Only com o poder do Espírito the Santo power of the Holy para Spirit capacitá-los and to capacitate them e ativar and activate isso no coração this in their hearts daqueles que eram ouvintes. for those who wanted to hear. Imagine só. And imagine Grande desafio. what a great challenge. E aí eles também viviam And then they lived conforme a palavra according to the word, para tirar o foco do to templo, take away the focus from the do temple, judaísmo from the Judaism, e fazer and to do novos to discípulos make new disciples de Cristo of Jesus. Christ Jesus. Naquela sociedade. In that society there, Olha o desafio. look at that challenge. E eles alcançaram And they o reached propósito de Deus the purpose of God naquela época. at that time. Já logo em seguida, Right there, o Espírito the Santo Lord, the Holy mostrou o poder dele, Spirit showed them his ativando power, a fé activate the de faith 3.000 of pessoas 3,000 people. após Pedro trazer uma mensagem de 15 minutos no After Peter máximo. brought a message of 15 minutes only. Foi o que aconteceu aqui. It's what happened here. Pedro falou em torno de 15 minutos. Peter probably spoke around 15 judeu, minutes. The Jew, Pescador, the fisher, com pouca instrução, provavelmente. not a lot of instructions probably, Mas o Espírito Santo o capacitou. but the Holy Spirit E o capacitated him. Espírito Santo visitou The Holy Spirit o visited coração the heart de 3.000 almas. of 3. Então nós temos esse Espírito Santo em nós. So we have this Holy Spirit. Ele in pode us. nos capacitar. Can he capacitate us? Ele tem poder para isso. Does he have power to do so? Então se deixe ser usado por Let Ele. yourself be used by him.
Esse é o papel da igreja hoje. That's the purpose of the church. Não crer na nossa mão, Not to believe in our na own força hands, do nosso braço, in the strength of our no arm, nosso racionalismo, in our no rationalism, nosso intelecto, our intellect, mas crer but to believe na ativação in the activation do Espírito Santo Holy Spirit no coração das in the pessoas, hearts of people, na in capacitação the capacitation do Espírito Santo of the Holy em nossa Spirit vida, in our lives, na nossa simplicidade, in our simplicity, na nossa forma de in ser, our way of being, na nossa forma de se in expressar, our way of expressing com o ourselves, conhecimento que temos. with the knowledge that we have. Mas óbvio But que obviously, devemos aprender we need to learn cada dia mais each day more da palavra do of the Senhor, Word of God, para que possamos so that we can alcançar reach com mais assertividade with more a vida de outras purpose pessoas. the life of other people. Mas vamos lá, But let us pegando go. alguns versículos. Versículo 36. So verse 36, Pedro disse Peter said, que, olha só, impactou eles, dizendo: portanto, que todo Israel fique certo disso. therefore let all the house of Israel know assuredly Esse Jesus, that God a quem vocês that you made, crucificaram, who you crucified, Deus both o fez Senhor God made e him Cristo. Lord and Christ. Ó, talvez você já leu isso várias vezes e não viu Maybe you read this many times and a you didn't notice. importância do que disse And you Pedro didn't notice the importance of para what Peter aqueles que said ouviam. to those who heard him. Porque ali Because there, Pedro estava falando, óbvio, Peter was saying, com a obviously, maioria de judeus. the majority of Mas were havia Jews, gentios, but there was Gentiles. prosélitos, There was other que people. eram aqueles judeus, aqueles gentios que tinham sido circuncidados. There were the people who were Gentiles that had been circumcised. Então, quando Pedro diz So que when Peter said Deus o fez, that God fez de Jesus made Jesus Senhor to e be Cristo, Lord and Christ, primeiro, esse Senhor first, this Lord vem do grego kurios. comes from the Greek kurios. Esse termo só era utilizado, esse título só era And dado this title was only given a soberano, to a sovereign, a príncipe, to a prince, ao imperador romano. and to a Roman emperor. E Pedro diz que Deus And Peter said that fez God dele made him Senhor, Lord, príncipe, a prince, rei, a king, soberano. a sovereign. E nós sabemos hoje And we know que today ele não é só rei, that he's not only que king, ele é rei he dos is reis e of Senhor kings dos and senhores. Lord of lords. E aí depois vem falando que ele era Cristo, And then it says that he was Christ. que é em grego, In Greek, o mesmo termo, the same term, Messias, Messiah, em hebraico. in Hebrew, E os dois And both significam ungido. Ungido. mean anointed. Thank you. Ungido. Então, Anointed. os judeus esperavam So the Jews hoped por for esse Messias this Messiah tão prometido that was so promised no Antigo in Testamento. the Old Testament. Profetas falaram sobre ele. The prophets spoke about him. Nós vamos ver And we will o see próprio Deus Pai, the God Father lá himself em Gênesis in 3,15, Genesis 3:15, quando ele falava com a serpente where he spoke to the serpent e quando falava com a mulher, and when he spoke to the com woman Eva, with Eve logo após o pecado. Em right after Gênesis sin. 3,15 ele já promete In Genesis 3:15, que he already esse promises Messias, that this que Messiah, esse libertador that this deliverer viria would come através through da semente da mulher. the seed of the woman. E desde lá a palavra And from there, the word diz says que esse Messias that this Messiah viria. would come. E lá estava ele. And there he was. E Pedro lança no rosto daqueles que o ouviam: And Peter says it to the face of those who heard him. foi vocês que o crucificaram. You guys crucified him. Imagina só So imagine o impacto the impact do que eles sentiram of what they felt naquele momento. in that moment. Tanto é que nós vamos ver, So much so that we'll see eles ficaram aflitos that they no were, versículo they were in 37. affliction on verse Olha o 37. versículo 37. Look at verse 37. Quando ouviram isso, Now when they heard this, seus corações they were cut to their heart. ficaram They were cut to aflitos. their heart. E eles perguntaram a Pedro And said to Peter e aos and the apóstolos: rest of the apostles, irmãos, Men, o que faremos brethren, então? what shall we do? Aqui eu tenho que abrir um parênteses. I have to open up a parenthesis here. Seu coração está aflito hoje? Is your heart in affliction today? Tem algo afligindo o teu Is coração? there something in affliction within you? O Espírito Santo de Deus The Holy Spirit of God diz para você: is telling you, confia, trust, descansa, rest tão somente only no Senhor. in the Lord. Porque todos aqueles que confiam, Because all of those who recebe. trust, receive. recebem. Receive. Deus God
O amor de Deus é baseado em 3 pilares, eu The costumo love of dizer. God is based on 3 pillars: Em misericórdia, mercy, graça grace, e benevolência. and benevolence. Então, misericórdia So mercy é aquilo is what que nós merecíamos receber we deserve to e receive, ele não deu. and he didn't give. Graça Grace é aquilo is que nós não what merecíamos we did not deserve, e ele nos deu. yet he gave us. E benevolência And benevolence é Deus is God acompanhando a sua vida accompanying your e em life, todo momento and at all moments abençoando você, blessing you, te livrando de males, delivering you from evil, te livrando de acidentes, delivering you from accidents, cuidando do teu coração, taking care of your heart, cuidando da tua taking mente, care of your mind, cuidando da tua fé. taking care of your Porque faith. você acha que essa fé Because you think that vem de faith quem? comes from who? Lembra que quem é que ativa isso em você? Remember who activates this Espírito in you? Santo. It's the Holy Spirit. Você precisa confiar nele. You need to trust him. Você precisa, obviamente, You obviously need se to relacionar com have a ele relationship with him diariamente, daily, todos os dias, every day, em todo at momento, all moments, todas as horas do teu dia, at all hours of your day, até naquele momento que você está trabalhando, even in that moment where you're working. mas creia But believe que ele está ali that he's right there com você, with you, vendo a tua vida, watching your life, vendo a tua rotina watching your de routine, trabalho, working a tua vida your life com a tua família, with your family, a tua vida your life num casamento, in your marriage, cuidando dos taking filhos, care of your children, ou estudando, or studying, ou pensando no or futuro, thinking about the future, ou pensando no or presente, thinking about the que present talvez não esteja tão bom that assim. maybe is not doing so well, Mas então somente confia. but only trust Acalma teu coração. and rest your heart. Porque aqui Because here eles ficaram aflitos. they were afflicted Porque viram que o que fizeram com aquele que era Senhor e Rei, because they saw what they com did aquele with the que one era who was Senhor, Lord and King, com aquele que era Senhor e Cristo. with he who was Lord and Christ. E aí qual foi a ação assertiva deles? And what was their action? Falar com o homem de Deus. To speak with the man of God. Aliás, com homens de To Deus. speak with men of Porque God. falaram com Pedro Because they spoke to Peter e com os and apóstolos. with the E apostles com os demais and apóstolos. with the other apostles. Então, aqui, So here na Trinity, in Trinity, tem homens there's men e mulheres de and Deus women of God que podem that can fazer de você make of um you instrumento de Deus, an instrument que of God podem te orientar that can guide you à luz da palavra, at the light of the para word, que o teu so coração that your heart tire essa aflição. can get away this affliction. Acalma-te. Be rest. Procure aqui, ó, And look here, homens e mulheres men and de women Deus of God que vão dizer para você, that will tell you à luz da palavra, that the light of the o word, que você deve fazer. what you should do. Você talvez ache que sabe, Maybe you know that you know everything. mas eles estão aqui Maybe you think you know e everything, foram but they're here levantados and they were raised e and they were capacitados capacitated pelo Espírito Santo de by the Holy Deus Spirit of God para dirigir a igreja. to guide the church. É por isso que Deus And this is why God levantou lift up homens e mulheres men and women à frente de in igreja front of the churches para conduzir a tua to vida. guide your life. Não é à toa, não. It's not by chance. E lá eles foram assertivos. And there they were assertive. Perguntaram, o que And faremos? they asked, what shall we do? E aí Pedro And then Peter foi orientá-los said to them no que eles deviam in what fazer. they should do. Nem sempre Not always o que temos que fazer what we need to do é agradável. is pleasing. Porque olha só, Because qual foi a primeira palavra de Look Pedro what the first word of Peter ao was, responder answering them sobre a aflição deles. about their affliction. Arrependam-se. Repent. Talvez não gostamos de ouvir isso. Maybe we don't like to hear that. Mas foi isso que Pedro disse a But eles. this is what Peter said to them. Cada um de vocês, Each disse ele, one of you, he que said, sejam batizados let every one of you be em nome baptized de Jesus in the name Cristo of Jesus Christ para perdão dos for the pecados. remission of sins. E aí And then receberão you shall o receive dom do the Espírito gift of the Santo. Holy Spirit. É isso. That's it. E nem sempre é como eu disse, And not always, like I said, a gente ouve o que é agradável aos we ouvidos. hear what is pleasing to our ears. Às vezes não é aquilo que você queria ouvir Many times it's not what you wanted to como hear. direção do Espírito Santo, In guidance of the Holy como Spirit. aconselhamento In counseling à luz da palavra. at the light of the word. Mas creia But believe que aqueles que foram that levantados those who were lifted up, são eles que vão those na direção do Espírito will Santo go in the direction of the Holy orientar Spirit a tua to vida. guide your life. Ouça-os. Hear them. Por amor a Deus, By love of God,
Creia Believe no que eles estão direcionando in vocês. what they're guiding you to do, Vai fazer and let com do. que você tenha uma vida Go and do that you have a life mais sossegada, more abençoada blessed e mais acertada and more certain à luz da palavra. at the light of the word. Então, arrependimento So repentance, Pedro foi incisivo e firme. Peter was firm and incisive. Arrependimento por quê? Porque justamente o que ele tinha dito antes. Why repentance? Because exactly what he Foi said that before. vocês que crucificaram Because you guys crucified him. aquele que He crucified he who Deus o fez God made Senhor e Cristo. Lord and Christ. Imagine só So imagine a responsabilidade the que responsibility caiu sobre os ombros that deles. fell upon their shoulders. E eles And they tinham que se afastar do pecado, had to get away from sin, confessá-los, confessing them, voltando-se para Deus, turning to God para que possam obter perdão. so that they can have forgiveness. É o que nós devemos fazer hoje em dia. Is what we should do today. Abra teu coração. Open your heart. Não fique guardando Don't keep para você for you o que tem afligido a tua vida e você não consegue achar uma solução. what has bothered your life for so long and you cannot find a solution. Nós vamos ver Tiago também orientando isso. We're going to see James also guiding through this. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Confess your guilt to one another. Aquele Tiago aqui, And that que James deixou here, escrito the no left livro de written Tiago, in the book of James, era irmão de Jesus. he was the brother of Jesus. E aí ele orienta para que devemos confessar as nossas culpas uns aos And he outros. guides us and orients us that we should confess our guilt to one Então não é another. nada de errado nisso. So there's nothing wrong with this. Então faça So isso do this, e você vai receber alívio and you will no receive teu coração. the Spirit in your heart. Pedro falou também, And Peter also said, após o arrependimento, after repentance, virá o perdão de Deus, forgiveness of God will come to you. que é o fruto That is the fruit da obra de Jesus of the Cristo. work of Jesus. Ele já levou sobre si He already took upon as himself nossas dores, our pain, as nossas our enfermidades, infirmities. o castigo que nos trouxe a paz The punishment that brought us to peace estava sobre ele, was upon him. e pelas suas feridas And by his wounds, nós fomos we were sarados. healed. Lá em Isaías In está Isaiah, escrito isso, it's leia lá em written. Isaías Go and read it, e você vai ver and you will see o que ele what he disse. says. Então, o perdão está ao alcance de todos que estão em Jesus So Cristo. forgiveness is reachable for all of those who are in Jesus Christ. Veja só, 2 Coríntios 5:17. So notice in 2 Corinthians 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas Therefore, coisas. if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Então, o que precisamos So what do we need? é somente de um arrependimento sincero, It's only a sincere repentance confissão de and pecados, confession of sins. e pode ter certeza And you can be sure que Deus vai abençoá-los. that God will bless. Porque aquela cultura grega Because that Greek culture com racionalismo with rationalism, nos influencia até hoje, it influences till today, onde nós achamos where we think que temos que manter um zelo that we have to maintain da nossa imagem. the jealousy of our E não image, podemos confessar that we cannot confess aquilo que fazemos de errado. what we do wrong. É racionalismo That's rationalism da cultura grega. of the Greek culture. Justamente Jesus And Jesus nos ensinou o contrário. taught us the opposite. Aquele que for humilde He who is humble será exaltado. will be exalted. É assim que Jesus ensinou. That's how Jesus taught us. E eles And they não quiseram ouvir ao did Senhor, not want to hear the Lord, aqueles que eram influenciados those who were influenced pela cultura grega. by the Greek culture. Veja só, 1 João 1,9. So notice 1 John 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ele quem? He who? Aquele que Deus o fez Senhor e He who Cristo. God made the Lord and Christ. Então, é isso que Pedro vinha trazendo para aquelas pessoas. So this is what Peter was bringing to those people.
E quando nós nos arrependemos And when we repent ourselves e and we confessamos, confess, o pecado é removido. our sins are removed. Porque o perdão de Deus Because the forgiveness of veio God pelo que Cristo Jesus comes by what Jesus Christ fez na cruz do did on the Calvário. cross. Veja só Romanos 8:33. And notice in Romans 8:33, Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Então, irmãos e irmãs, So não deixem do not let o inimigo the enemy lançar culpa throw na guilt sua mente. in your mind. Houve algo que precisa confessar. If there's something that Confess. you need to confess, Se arrependa repent. e tenha certeza Be sure que não há pecado that there is no sin que não possa ser that perdoado. cannot be forgiven. Está escrito também em Isaías: It's also written in Isaiah, se os nossos pecados if our sins forem vermelhos como escarlate, are red as scarlet, se tornarão brancos will become white, como a branca lã. like the white Sabe linen. por quê? You know why? Porque o sangue de Because Jesus the nos blood of purifica Jesus de purifies todo us from pecado. all sins. E aí Pedro disse isso. And then Peter said this. Primeiro, arrependam-se First, e repent, receberão perdão. and you shall E receive depois forgiveness. And then receberão you will receive o dom do the Espírito gift Santo. of the Holy Spirit. Esse dom This gift vem primeiro comes first para selar a vida do to crente. seal the Christian's life. A partir do momento From the moment que nós nos arrependemos, where we repent ourselves que cremos and we believe no sacrifício de in Cristo, the sacrifice que o of sangue de Jesus, Jesus nos and purificou, the blood of Jesus vem purifies o us, Espírito Santo comes the Holy e Spirit, sela and they seal a nossa vida. our life. E aí, esse selo, você tem que entender, muita gente hoje em dia não entende And mais. this seal, you need to understand, and a lot of people today Porque do not understand this. Quase não se usa carta mais. We don't use letters anymore. Mas naquela época, At that time, uma carta a letter escrita por um rei, por exemplo, written by a king, for ela instance, recebia um selo. it would receive a seal. Era uma cera que era pingada It was a wax that was thrown into the paper, naquela carta in fechada. that letter that was closed, E aí o rei and then the king vinha com seu selo, would come with his seal colocava sobre aquela cera, and would place upon the wax, e aí aquela carta estava and selada. that letter was then sealed. Então, você, So you, eu, me, fomos we were selados sealed pelo sangue by the de blood Jesus. of Jesus, E o Espírito and the Santo Holy Spirit confirma isso confirms this através through deste dom. this gift. Você está selado. You are sealed. Ninguém pode Nobody can quebrar este selo, break the seal a não ser quem vai receber. unless those who E receive it. quem recebe você Who receives you é o próprio Deus. is God himself. Essa carta And this letter está direcionada is directed a Ele. to him. E só Ele And only him pode abri-la. can open Só it. Ele. Only him. Por quê? Why? Porque o Senhor e Rei Because the Lord and selou King com o próprio sangue sealed dele with his own blood, e enviou para Deus. and he gave it to God. Você está selado You are sealed. para ser enviado You are being para o sent. próprio Deus. It's been sent by God himself. Quem fez isso? Who did this? O Espírito The Santo. Holy Spirit. Então você foi selado. You were sealed. Ninguém mexe com você. No one can touch you Ninguém pode tocar na tua vida. No one can touch your A não life. ser que Deus permita. unless God Na allows sua, it to. na sua eterna sabedoria, But in his eternal wisdom, permitiu he allowed it. que Satanás He allowed Satan bagunçasse a vida de Jó. to bother the life of Job. Mas Deus falou uma coisa para Satanás: But God told Satan something. não toca na vida dele. Do not touch his life. E o que fez Satanás? And what did Satan do? Obedeceu. Obeyed. Por quê? Why? Porque ele sabe com Because quem he estava knows falando. what he was saying. Então você está selado. So you are sealed. Ninguém pode tocar em Nobody você. can touch O you. diabo não The devil toca em cannot você. touch you Porque você está selado because you are sealed para o próprio Deus. for God himself. E aí, And then, além desse selo, beyond this seal, Deus ainda, God still, com sua graça, in his grace, envia sends dons gifts para a igreja. for the church. E esses dons And these gifts vêm come para abençoar, to bless, para beneficiar to benefit a igreja the church para a glória de Deus. for his glory. E às vezes, And sometimes essas bênçãos these blessings, respingam they em pessoas que estão à reach nossa volta. people who are around you. Onde você anda, Wherever you go, pessoas people são are abençoadas blessed por Deus, by God por causa de você. because of you. Sabia disso? Do you know this?
Esse dom está sobre a tua vida. That gift is upon your life. Muitas pessoas Many people podem ser abençoadas can be blessed através de você. through your life. Mas But principalmente, mainly, se você proclamar if you proclaim a palavra de Deus para eles. the word of God to them, Para que eles possam crer, so that they can believe se arrepender, and repent receber and perdão, receive forgiveness receber o dom and receive the gift e serem selados para and be Deus. sealed by God. E foi assim. That's how it worked. Versículo 39. In verse 39, O próprio Pedro diz, Peter himself said, lembrando-os remembering das promessas, of the promises, pois as promessas for the promises, é para vocês, they're for you guys, para os seus for your filhos, children, para todos que estão longe. for all of those who are afar, Nós us. estamos bem distantes de Jerusalém, We are very distant from Jerusalem, onde esse fato aconteceu. where this situation happened. E aqui veio a promessa. And here is where the promise came. Para vocês, For you, para os seus filhos, for your children, para os que estão longe for those who are e far, para todos quantos o as Senhor, many as the Lord, nosso Deus, our God, chamar. will call. E aí, quando Pedro citou isso, And then when Peter said this, estava lembrando he remembered. eles da promessa, Remember them of the lá em promise. Joel, In Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, chapter 2, verses 28, 29. e também And then, citando also saying a promessa the promise de of Jesus Jesus em João 14, in 15 a John 26. 14, 15. Então lá, dizendo justamente que o Espírito Santo viria Also saying that the Holy Spirit was to come, e todos podem receber. and all can receive him. Aqueles que ouviam, Those who heard, seus filhos, their children, aqueles que estavam longe those who were afar, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. everyone who the Lord our God will call. Só confirmando, Only confirming, Efésios 2:13, veja só. Ephesians 2, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. But now in Christ Jesus, you who once were afar off have been brought near by the blood of Christ. E o versículo 17 do capítulo 2 também. In verse 17 of chapter 2 as well. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. And he came and preached peace to you who were afar off and those who were near. Então todos podem receber So all can receive esse Jesus this Jesus em sua vida, in their lives receber perdão and receive forgiveness e receber o dom and receive the gift do Espírito of the Santo Holy Spirit após beyond se arrependerem. after they repent. E aí esse perdão vem. And this forgiveness comes. Versículo 40. Verse 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. With many other words, he told them and insisted with them. Salvem-se desta geração corrompida. Save yourselves from this corrupted generation. Naquela época, At that time, já era uma geração corrompida. it was a corrupted generation already. Imagine os dias de hoje. Imagine today. Irmãos e irmãs, nós vivemos We live dentro inside de um sistema a system maligno that is evil, chamado mundo. that is called the world. Somos We are estrangeiros foreigners em terra estranha. in a strange land. É fato. That's a fact. Mas estamos no mundo. But we are in the world. Lembra quando o Senhor Jesus orou Remember when the Lord Jesus prayed lá em João in John 17, 17, naquela oração sacerdotal? in that priesthood prayer? Pai, Father, não os tire do mundo, do not take them from the world, mas os livre do mal. but deliver them from evil. Lembra-se disso? Remember that. Ele orou por você, He prayed for you, por mim. for me. Então nós estamos dentro desse sistema, So we are inside the system, mas não podemos but we can't ser corrompidos por ele. be corrupted by it. Então tomem cuidado So be careful com o que nós with what we assistimos watch e ouvimos and hear em internet. on the internet. Cuidado, Be careful. cuidado, Be careful. porque aquilo nos leva Because that takes us a justamente a filosofia grega, to exactly the Greek philosophy, ao racionalismo. rationalism. Passamos a deixar de crer And we stop believing em muita coisa. in many things. Passamos a deixar de crer And we stop believing no que a palavra de in Deus what the Word of God ensina, teaches us orienta, and guides us direciona. and directs us. Cuidado. Be careful. O sistema The system está justamente is
exactly atuando acting em todas as áreas da in sociedade. all areas of society. E não é diferente And it's not different na igreja. at the church. Temos que ver We need to see tudo que vimos e ouvimos, everything that we saw and we heard confrontar be confronted com a palavra de Deus. by the Word of God. A Bíblia The Bible nos ensina valores. teaches us values. E esses And valores these values servem para nós serve for us, e temos que transferir and we need to transfer them para as próximas gerações. to the other generations. Então nós temos que ensiná-la. So we need to teach them O que diz a palavra, what the Word of God o says, que ensina a what palavra, the Word of God o says, que orienta a palavra, what the Word of God guides, porque é ela because it's que é a nossa regra the Word is our ruler de prática e fé. in our practice. É ela It's the Word e não outra. and not other. Então, vou avançar aqui, porque let me go. agora que eu vi que a hora já se foi. A little quicker. Então, temos que nos afastar dessa geração corrompida. So we need to get away from Porque this ela está corrupt atuando. generation Ela está atuando. because it's acting. E quem está por trás dela And who's behind it é o poder das trevas. is the power of Então, the abra os darkness. olhos espirituais. Open your spiritual eyes. Peça para o Espírito Santo Ask the Holy Spirit te capacitar para to isso. capacitate you. Temos que ser guiados, We need to be guided dirigidos, and directed conduzidos and conducted pelo poder do Espírito Santo, by the power of the Holy Spirit mediante through a luz da palavra. the light of the Word. Versículo 41. Verse 41. Os que aceitaram a mensagem. Then those who gladly received his word. Irmãos e irmãs, nem todos, Brethren, not everybody, infelizmente, unfortunately, vão aceitar a palavra, will accept the word, vão aceitar a mensagem. will accept the message. Mas o nosso encargo, But our, enquanto Role. igreja, as a church, é proclamar o is to evangelho proclaim the gospel e ensinar a and palavra to teach the word através dos mestres da igreja. through the masters of the church. Então esse é nosso papel. That's our role. Quem vai Who goes convencê-los to convince them da verdade, of the truth, da justiça of the justice e do juízo and judgment. é o Espírito Santo de Deus. That's the Holy Spirit. O nosso papel Our role é proclamar is to proclaim e é ensinar. and to teach. O restante The rest é com o Espírito Santo de Deus. is with the Holy Spirit of God. O nosso compromisso Our commitment é com a palavra. is with the word. O restante The rest e o principal and the main é thing com o Espírito Santo de is with the Holy Deus. Spirit of God. Então aqueles que aceitaram. So those who accept, Você aceitou a Did you palavra? accept the Você word? aceitou essa mensagem did de you boas accept this novas? message? Que ótimo. Good. Então, So olha só a rotina. look at the routine. Se dedicavam They dedicated ao themselves ensino dos to the apóstolos, teaching of the apostles, à comunhão to the communion e ao partir do pão and the breaking of the bread e às orações. and in prayers. Olha só Look, o contexto. the context. Olha só Look, a rotina. the routine. Então, se dedicaram ao ensino dos So apóstolos. they dedicated themselves to the teaching of the apostles. Então, é doutrina So it's doctrine, apostólica. apostolic doctrine. Aquilo que fugir What goes away, do que os apóstolos deixaram escritos. what escapes from what the apostles left us written, Ou, obviamente, obviously, salmistas psalmists, e aqueles que escreveram livros históricos, also those poéticos. who wrote all the historic books and poetic books. Que fugir disso, Whatever goes away from that, não devemos seguir we should not follow e não devemos crer. and we should not believe. Então se baseie So base yourself na palavra de in the Deus. word of God, Porque é o que eles faziam. because that's what they did. Eles se And dedicavam. they dedicated E é themselves. dedicar, It's to dedicate yourself. não é ler por ler, It's not just because you want to read, mas é se dedicar but to dedicate ao ensino to the teaching ou à palavra de or Deus. the word of God. A comunhão, The communion que é koinonia. that is Koinonia. 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 Então, era justamente o quê? Comunhão. A igreja precisa se relacionar. It's exactly this. The church needs Ter to comunhão. have relationships, to have communion. Porque tendo comunhão e se relacionando, Because having communion and Vamos relationships, entender we will understand o que Deus quer conosco. what God wants with us. Porque aquele que, se você se relaciona com quem você vê, If you relate yourself with the one that you see, o próximo passo the next step é se relacionar is to relate com yourself quem você não vê. with he who you don't see. Começa no horizontal But it starts horizontally para poder so that it chegar after no can vertical. become vertical.
Então era o que eles So faziam, that's what they did. a ponto Until the point de comer junto todos os of dias. eating together every day. Eles até venderam todos os seus bens They even sold all their possessions. e viveram em And they comunidade. lived in a community. Fundaram um bairro ali em Jerusalém, sabia disso? And they started a generation there in Jerusalem. Em Roma, fundaram um bairro. In Rome, they started a city. Tanto é que em Roma, In Rome, quando houve um incêndio, when there was a fire na época de Nero, at the time of Nero, todos os outros bairros queimaram. all the other villages around it were burnt. Sabe qual bairro não queimou? You know what village didn't burn? Onde viviam os crentes. Where the Christians lived. Foi a deixa It was left para que Nero dissesse: so that Nero would say foi eles que tocaram fogo em Roma. they were the ones who put a fire to Rome. Então essa era a koinonia. So that was koinonia. Era essa a comunhão. That was the communion. E se dedicavam And they dedicated à oração. to prayer. Oração é fundamental. Prayer is fundamental. E avançando para encerrar, And so we can finish. todos estavam cheios de temor. All of them were full of fear. Versículo 44, todos criam e mantinham-se unidos. Verse 44, now they all believe and were together. E isso é um passo importante para que a igreja avance. That's an important step for the church to advance. Versículo 46. Verse 46. Todos os dias So continuing daily reuniam-se no pátio do templo, with one accord in the temple. porque o templo perdeu o valor, lembra? The temple lost its value now. Eles entenderam They understood que o templo that the temple era cada um deles. was each one of them. Nós passamos a ser o templo. We start being the temple. Partiam o pão juntos, They broke the bread together participavam de refeições and they ate together com alegria with joy e sinceridade and de coração. sincerity in their hearts. Nada de falsidade. No fake things. Então eles viviam juntos. So they lived together. Versículo 47. Verse 47. Louvando a Deus. Praising God. Louvando a Deus. Praising God. Porque toda honra, Because all honor, todo louvor all praise, e toda glória all glory seja dado ao let Senhor it be given to the Lord e Cristo. in Christ. É Ele que merece. He's the one who deserves it. Então, nós não merecemos honra. Quem merece honra é Ele. We don't deserve Porque honor. Who toda deserves honra it? It's Him. deve ser dado a All Ele. honor should be given to Him. E aí, finalizando, And then finishing. o Senhor acrescentar. Primeiro, caíam na simpatia do povo. And praising God and having favor with all the people. A igreja fazia coisas boas também The para a church also sociedade. did good things for society. Sabia que isso está escrito na história. And they knew that this was written in the history. Em Roma, por exemplo, In Rome, for instance, existiam muitas crianças órfãs. there were a lot of orphan kids. Sabe quem começou a adotá-las? You know who started to adopt them? Os crentes. Christians. Está escrito na história. It's written in the history. Você pode pesquisar que You- você vai encontrar. You can go search for yourself, you'll find. E aí o Senhor acrescentava And the Lord added os que iam sendo salvos. to the church daily those who were being saved. Qual a conclusão de tudo isso? What's the irmãos? conclusion of all of this? O Espírito The Santo, Holy Spirit que está em nós, that is within us veio came para tratar a nossa vida, to treat our nos lives transformar. and transform us. Deixe o Espírito Santo agir em você. Let the Holy Spirit act within you. Deixe o Espírito Santo te Let the capacitar. Holy Spirit capacitate you. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Let the Holy Spirit guide you. Ele vai abrir os seus olhos para a palavra. He will open your eyes to the Word. Ele vai te capacitar em tudo que for He preciso. will capacitate you in everything that you need. Peça ajuda dele. Ask for His help. Ele foi enviado justamente para isso, That's exactly what He was sent for, para ajudar. to help. E ele está ao nosso lado And He's beside us para ajudar. to help us. Então, é isso que temos que fazer, This is what we need then nos to do. baseando Guiding na ourselves, doutrina dos apóstolos, basing ourselves in the doctrine of the apostles, perseverando persevering na unção de in Deus. the anointing of God. De posse dessa unção, In possession of this anointing, a igreja vai fazer toda a the diferença church will do all the na difference. sociedade onde Will ela make all the estiver. difference in the society. Porque Why? a nossa postura Because our cristã position as deve Christians ser de cooperação needs to be of com cooperation esse Espírito Santo with this Holy Spirit que um dia that one day ativou a nossa fé activated our faith para sermos salvos. to be saved. Deus abençoe a tua vida. May God Eu bless your espero life. que o Espírito Santo tenha falado com você através dessa I hope that the palavra. Holy Spirit may have spoken to you through this word. E eu peço desculpa ao pastor que passei do horário. And I ask, sorry, Pastor, that I Mas- went over the time. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida But em may nome God de continue to Jesus. bless your Pastor, por favor. Pastor.